Os 4 primeiros selos falam sobre cavalos e cavaleiros. Apocalipse capítulo 6, versos 1 e 2, fala do primeiro. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Essa época dos apóstolos coincide também com o período da igreja de Éfeso. Eles receberam a doutrina pura de Jesus para pregar. Outro acontecimento de muita importância foi a conversão de Saulo, que era um perseguidor da igreja, e transformou-se em um pregador e autor de 14 dos 27 livros do Novo Testamento. Ele foi um dos grandes responsáveis para que o evangelho fosse levado a todo mundo. O segundo selo marca um período diferente. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu o outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. A cor vermelha e os símbolos deste selo falam sobre o derramamento de sangue. Esse foi um período marcado pelas perseguições do Império Romano contra os cristãos, que preferiam morrer a ter que renunciar à fidelidade a Deus e à sua palavra. Logo em seguida, vem o terceiro cavaleiro. Diz o Apocalipse, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro, com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O preto representa aqui as trevas, por causa do pecado e do afastamento das verdades de Deus. A igreja, que era pura, contaminou-se com uma montanha de tradições e costumes dos pagãos. O quarto selo apresenta o 4º cavalo e seu cavaleiro. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. No 5º selo, a Bíblia diz, quando ele abriu o 5º selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um tempo, até que também se completassem o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. O símbolo é claro, o sangue dos que morreram por causa de sua fé, dos que não aceitaram o erro que se misturou com a verdade bíblica, é derramado como um sacrifício ao pé do altar. Agora é o 6º selo, que começa com sinais da natureza e termina com a volta de Jesus. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, e a lua toda como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Apocalipse capítulo 6, versos 12 e 13. O grande terremoto que o 6º selo fala é identificado na história pelo grande terremoto de Lisboa, que aconteceu no dia 1º de novembro de 1755. O escurecimento do sol aconteceu no dia 19 de maio de 1780, pouco depois do terremoto. Neste dia, o sol desapareceu por volta das 10 horas da manhã, e naquela mesma noite, a lua se tornou em sangue. A chuva das estrelas aconteceu no dia 13 de novembro de 1833. Milhares de estrelas cadentes riscaram o céu como uma chuva. Era o cumprimento de mais uma profecia. O último selo é aberto em Apocalipse capítulo 8, verso 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora.
Esse silêncio se reproduzirá por ocasião da volta de Jesus, quando os anjos que louvam a Deus continuamente no céu estarão acompanhando Jesus na busca dos seus filhos aqui na terra. Esse grupo estará para sempre com Jesus no céu. Eu quero muito fazer parte desse grupo e Deus está lhe convidando para ser vitorioso e receber o selo dele, que lhe identificará como propriedade do Senhor.